Pessoal, vamos lá, vamos gravar a correção dos exercícios que eu solicitei para vocês. Os exercícios vão começar pela frente A. O exercício 22. Um professor de física pediu a seus alunos que determinassem a distância entre o ponto mais alto da ponte da cidade e o nível da água, por meio da queda de uma pedra a partir do repouso. Prestem atenção então, a velocidade inicial da pedra é 0. Deve-se medir o tempo de queda com o cronômetro e usar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Os alunos eles mediram o tempo e verificaram que levou 2 segundos para a queda da pedra, desde o início do movimento até o final. Sabendo disso, determine a velocidade com que a pedra atinge a água e a altura pedida pelo professor. Essa altura é essa distância toda que a pedra andou, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, já que eles mediram o tempo de 2 segundos, vamos relembrar que queda livre nada mais é do que quando eu tenho a aceleração, em vez de a aceleração ser um valor qualquer, essa aceleração é o valor da gravidade, né? Uma vez que as duas estão na mesma direção e sentido, esse G é positivo, tá? Então, usando as equações do movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais A vezes T, até porque esse movimento tem aceleração e essa aceleração vale 10. Nós vamos encontrar aqui, usando velocidade inicial como partindo do repouso sendo igual a 0 e o tempo de 2 segundos, nós vamos ver que a velocidade com que ele chega ao solo é de 20 metros por segundo, tá? Deixa eu fechar aqui. Bom, depois ele quer saber essa altura, né? Qual é a altura que ele caiu. Para saber essa altura máxima, é só fazer S menos S0, que é a altura máxima com que ele cai, tá? Então, S menos S0 é essa altura máxima. V0 é 0, então isso aqui é 0. Então, G é 10. Então, vai ficar 4 vezes 10, 40, dividido por 2, 20, tá? Então, essa é a altura com que ele cai. Segunda questão, era a questão 23, né? Da janela de um apartamento situado no 12º piso, e aí ele mostra, né, faz um desenho de um edifício, uma pessoa abandona uma pequena pedra do repouso. Depois de 2 segundos, então depois de 2 segundos, o intervalo de tempo do 12º até o 6º piso é 2 segundos. Depois de 2 segundos, essa pedra em queda livre passa em frente à janela de um apartamento no 6º piso. Admitindo-se que os apartamentos possuam as mesmas dimensões, ou seja, a distância, né, entre um ponto e outro são iguais, e que os pontos de visão das janelas estão numa mesma vertical, a meia altura de cada uma das janelas, o tempo total gasto pela pedra entre a janela 12º e o térreo, então ele quer saber qual é o tempo de queda total, tá? Então vamos começar, para poder determinar isso, vamos começar pensando o seguinte. Vamos pensar que lá do início até o 6º piso, ele levou 2 segundos para cair. Então vamos usar a equação do movimento uniformemente variado. No lugar da aceleração, a gente coloca mais 10. E lembre-se que ele levou 2 segundos para chegar no 6º piso. Então eu vou primeiro achar a altura que ele andou até o 6º piso. É S menos S0, por isso que substitui por H aqui. Então, aqui é 0. Né? E a altura que ele anda do 12º até o 6º é 20 metros. Se do 12º até o 6º são 20 metros, do 6º até o térreo são 40 metros, tá? Então, o 12º piso fica a 40 metros de distância do solo, tá? Porque é o dobro. Bom, sendo que ele tem a mesma aceleração, tem que cair com o mesmo intervalo de tempo. Então, vamos lá. Vamos começar, então, agora nós temos que determinar o tempo que ele levou para cair. Sabendo que a queda total foi de 40 metros, vamos determinar isso. Então, a posição, o quanto ele cai, a altura máxima que ele cai é 40 metros. Posição inicial, vamos considerar 0. Velocidade inicial 0. Então, o tempo de queda é o que a gente quer determinar, tá? 10 dividido por 2 dá 5, né? Então, vai ficar assim, ó, 5 igual a 40, né? E o 5 que estava multiplicando esse termo passa dividindo, vai ficar 40 dividido por 5 dá 8. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41, então é 2,8 aproximadamente o tempo de queda, né? E se a gente olhar aqui nas opções, né, é a opção E, tá? Só pra gente relembrar. Bom, próxima questão, ela foi resolvida lá pelo pessoal da Poliedro por Galileu, né?
pelas considerações de Galileu. A professora vai resolver pelo movimento uniformemente variado, tá? Porque daí vocês têm uma outra forma também de resolver. Porque o movimento uniformemente variado tem que seguir as equações de Galileu. Então vamos lá. FUVEST São Paulo. Uma torneira mal fechada pinga a intervalos de tempos iguais. Então, olha só. Eu tenho 3 pingos aqui, tá? Para que o intervalo de tempo entre um pingo e outro é sempre o mesmo, tá? Então, o intervalo de tempo entre esse pingo e esse é t, vamos supor, e o intervalo de tempo entre esse pingo e esse também é t. Apesar da distância não ser a mesma, mas o intervalo de tempo é o mesmo, tá? Então, a gente tem que considerar isso. A figura a seguir mostra a situação em que uma das gotas está se soltando. Supondo que cada pingo abandone a torneira com velocidade nula, ou seja, a velocidade inicial de qualquer pingo é 0, e desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que a razão entre A dividido por B, que é essa distância A dividido pela distância B, quanto que vale? Então, ele quer saber a razão, ou seja, a divisão entre a distância A e a distância B. Vamos pensar o seguinte, então. Nós temos 3 gotas, tá? Gota 1, gota 2, gota 3, tá? A gota 2 percorre uma distância B, ó. Gota 2 percorre uma distância B. A gota 3 percorre uma distância A. Primeira consideração que a professora vai fazer. A gota 2 percorre uma distância B num tempo t, porque daqui até aqui tem t, né? Um intervalo entre cada gota é sempre t. Não é a distância, é o intervalo de tempo. Então, daqui até aqui tem um intervalo de t. Daqui até aqui, ó, tem 2t. Então, a gota 2 percorre uma distância B no intervalo de tempo t. A gota 3 percorre uma distância A no intervalo de tempo 2t. Vamos jogar na equação do M e o V. Qual que é a equação do MV? S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de GT². Só que como a velocidade inicial é 0, a gente já vai cortar aquele termo de V0. E lembre-se que eu falei que o H é sempre S menos S0. Então, vai sobrar só isso aqui. H é igual a GT² sobre 2. Vamos botar os nossos valores. Para percorrer uma distância B, eu levo um tempo T. Então, ficou assim. Passando 2 para o outro lado, vai ficar 2B sobre G é igual a T². Então, T² é igual a 2B sobre G. Para a gota 3 percorre uma distância A no intervalo de tempo de 2t. Esse 2t vai ficar 4g vezes t² sobre 2. Lembrando que multiplica o 2 aqui pelo A, ó, e divide pelo 4, né? Eu vou ficar com t² igual a A sobre 2g, tá? Se eu fizer t² igual a t², então eu vou igualar esse t² com este t², eu vou ter A sobre 2g igual a 2b sobre g. Corto o g, passo o b que está multiplicando, dividindo, passo 2 multiplicando o outro 2. A sobre b igual a 4. Ou seja, a razão de A sobre b vale 4, que é a opção C, tá? No livro ele resolve pelo princípio de Galileu. Bom, vamos lá. Agora vamos à frente, B, capítulo 6. Lá a gente está vendo a aceleração e segunda lei de Newton. Vamos ver o seguinte, então. A figura a seguir representa uma correia que gira ao redor de 2 polias em movimento uniforme. A velocidade escalar de qualquer ponto da correia é 5 metros por segundo ao quadrado, e as polias têm um raio de 0,5 metros. Qual é o módulo da aceleração centrípeta dos pontos A, B, C, D da correia no instante considerado? Represente na figura o vetor aceleração centrípeta nos pontos A, B, C, D. Caso o vetor aceleração centrípeta seja nulo, escreva a aceleração centrípeta igual a 0. Gente, observe, ponto A e B não tem aceleração centrípeta, não está realizando um movimento circular. Quem está realizando um movimento circular é o ponto D e o ponto C. Aqui tem uma curva e aqui tem uma curva. Aqui é uma linha reta. E em linha reta não tem aceleração centrípeta. Então, vamos lá. Então, no ponto A,
e B, a aceleração centrípeta é 0. E no ponto C e D, como a velocidade é igual e o raio é igual, a aceleração centrípeta é sempre V ao quadrado sobre R. Então, 5 ao quadrado sobre 0,5. A aceleração centrípeta, tanto no ponto C quanto no ponto D, será de 50 metros por segundo. Caso uma das duas tivesse um raio menor, a aceleração centrípeta seria diferente, mas elas têm o mesmo raio e a mesma velocidade, portanto, eles têm a mesma aceleração centrípeta. Então, no desenho ficaria a aceleração centrípeta no ponto A 0, no ponto B 0, no ponto C para dentro, a aceleração centrípeta sempre para dentro da trajetória circular, apontando para o centro, tá? Questão 3. Um móvel em movimento circular uniforme sobre uma trajetória de raio 10 tem aceleração centrípeta de 40. Qual será a sua velocidade? Lembre-se, aceleração centrípeta V quadrado sobre R. Se a aceleração centrípeta é 40, coloca o 40 ali. O raio, 10 metros. Só multiplicando aqui, tirando a raiz, né? 400, raiz de 400 dá 20. A velocidade desse móvel é de 20 metros por segundo. Questão número 10. Um corpo de massa 200 gramas é submetido à ação de forças F1, F2 e F3 coplanares que estão todas no mesmo plano, de módulos iguais a F1 vale 5, F2 vale 4, F3 vale 2, conforme a figura a seguir. Qual é a aceleração do corpo? Gente, nós temos que reduzir isso aqui. Vejam que tem 3 forças, eu preciso ter uma única força resultante. Para reduzir, eu primeiro vou reduzir o eixo X aqui, ó. Se eu fizer F1 menos F3 para cá, para essa direção aqui, ó, F1 vale 5, F3 vale 2, dá 5 menos 2, eu vou ficar com 3 nessa direção aqui, tá? Então, é como se eu tivesse um vetor para cá, de 3 newtons. Então, eu tenho, se eu for fazer a soma desses vetores, vai ter um na direção vertical, que é o F2 de 4, e o outro na direção horizontal, que vai ser a resultante de F1 e F3, que ele vai valer 3 newtons. E aí é só fazer Pitágoras, porque daí eu vou ter um vetor na vertical, tá? E outro vetor na horizontal, ok? Então, vamos lá. R ao quadrado, que é por Pitágoras, vai ser F2, que é 4, e a resultante de F1 e F3 ao quadrado, que é 3. Então, 4 ao quadrado dá 16, mais 9 dá 16, mais 9 dá 25, raiz de 25, 5. Cuidado, a massa não pode usar 200 gramas, tem que passar para quilogramas. Então, é 0,2. Então, 5 dividido por 0,2, 25 metros por segundo ao quadrado. E esses eram os problemas que vocês tinham para resolver deste capítulo.